fonte de águas vivas já em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Eu posso, glória a Deus, posso confiar. Declare isso, igreja. Que a vitória está por vir. Entrego a ti. Entrego. Declare isso, Senhor. Obrigado, Jesus. A minha oração, pois tu és, Senhor, a fonte de águas vivas já em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Eu posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Obrigado, Jesus, aleluia. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, vamos orar, continuar orando. Aleluia. Pai do Senhor para todos, vamos Aleluia. Orar para esse local. Aí que você está muito precisar de oração mais ainda. Aleluia. Abençoa nosso local. Aí que você está precisando mais e mais. Tanta da gente precisava estar aqui também. Amém, Jesus. Buscando mais e mais em Ti, Senhor. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Mais e mais estar nessa presença, Senhor. Buscando a Ti pela minha família, Senhor. E vendo a vitória acontecer, Senhor. Te agradeço. Abençoa pela vida do nosso pastor, todos que estão aqui, da irmã Ana, Senhor, que é nossa pastora também, Senhor. Dá saúde para eles, Senhor. Em nome de Jesus e toda a família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. E vem lá. Versículo 1. Amém? Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor?
E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o construtor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava e chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. Querido Deus, fala conosco nesta noite, eu te peço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, esse texto eu não sei se todos conhecem, mas é um texto que é um marco na vida da igreja, porque foi nesse período que o líder da igreja, o pastor, ou seja, o Pedro, o apóstolo Pedro, foi chamado por Deus para ministrar a palavra aos gentios. Uma coisa que os gentios não tinham direito à palavra, só os judeus. E aí, de repente, Pedro, ele é tocado por Deus. Ele era uma pessoa, ele era tocado por Deus, porque ele foi chamado por Cornélio, mandou pessoas para que ele pudesse vir à casa de Cornélio e ministrar uma palavra. E, no caso, quando ele chegou lá, Pedro estava tendo uma visão com animais impuros descendo do céu, e ele estava com fome, pedindo para que ele matasse e comesse aqueles animais. E Pedro falou: não posso comer esses animais não, porque esses animais são impuros, eu não vou comer esses animais. Porque o judaísmo, ele tinha essa prerrogativa de não comer animais com unhas fendidas. Então Pedro ficou assim: não vou comer. E a terceira vez desceu, e Deus falou assim: que eu purifico, que eu santifico, é santo. Então você, por favor, vê se você me entende, Pedro. Abre a tua cabecinha e vê se você entende o que eu estou falando. E assim que ele acabou de ter a visão, bateu na porta. Ele foi atender ela na porta. Quem é? Nós somos aqui fomos enviados pelo centurião Cornélio, centurião romano. Meu Deus, o que será isso? Vamos prender. Ele abriu a porta para receber o soldado e toda aquela comitiva que o centurião mandou. E quando ele abriu a porta, ele lembrou. Porque ele chegou e falou assim: ó, o nosso Cornélio, o nosso centurião, o nosso chefe, ele teve uma visão dizendo que nós deveríamos vir aqui porque você tem uma palavra para ministrar para ele. Uma palavra que só você tem, porque foi o anjo de Deus que visitou ele e falou que tinha essa palavra para ministrar para ele. Então eu estou vindo aqui. Aí Pedro levou da visão: poxa, como é que eu vou pregar a palavra de Deus para um romano, um centurião romano, uma pessoa que não é judeu? Aí ele estava pensando: eu considero os judeus santos e todos os outros povos imundos. Eram gentios. E Pedro ali é chamado para poder ir na casa de Cornélio. Aí começa aquilo que Deus quer falar conosco hoje, amados? Muitas vezes a gente não sabe o que Deus quer falar. Eu preguei domingo, falei que muitas vezes a gente está lutando contra Deus e não sabemos. Deus quer fazer algo grande na nossa vida e a gente está bloqueando, a gente não entende o que Deus fez. E são situações que aparecem na nossa vida que a gente pensa: ah, meu Deus, eu estou indo de mal a pior. As coisas estão acontecendo, eu não estou entendendo. Mas Deus quer falar com a gente de uma forma diferente, mas a gente não consegue captar o que Deus quer falar. Porque Deus é Espírito. Repete comigo: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E procura adoradores em Espírito e em verdade. Não só quando você está no mesmo Espírito que você entende a voz de Deus. Então, Pedro, quando viu aquela visão e desceu aqueles animais, ele não estava preparado, mas depois ele viu: poxa, o que Deus quer falar comigo? Foi Deus que falou comigo que aqueles animais, se foram purificados, é santo. Então, eu não posso, se Deus falou, Deus está falando, acabou.
Então, se esses homens estão batendo na porta aqui, esses homens, eles têm direito também à palavra de Deus. Muitas vezes, amados, Deus está batendo no coração da gente para ver e abrir os olhos, inclusive no meu, não é só no seu não, no meu, para a gente entender o que Deus quer da nossa vida. O que Deus quer plantar no nosso coração, o que Deus quer fazer com que nós possamos estar vendo a vida de uma forma mais ampla, com uma visão maior. Tantas pessoas têm às vezes essa visão e não entendem. Nós estamos aqui na casa de carne, né? O culto ia ser feito ali fora, de repente veio aqui para dentro, mas nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Amém. Não é cadeira, não é som, não é violão, nada pode impedir o que Deus tem para você. Amém. Então, amados, o que Deus ali estava falando com Pedro é que ele teria que ir na casa de Cornélio e lá ministrar a palavra de Deus. Mas nós aqui parece uma coisa normal, porque a gente está acostumado todo dia a pregar a palavra, ir na igreja, ouvir a voz de Deus. Mas a gente às vezes não está percebendo o que Deus está querendo fazer. E Pedro também, quando foi ali naquela casa, ele não sabia o que ia acontecer. Aquilo para ele, mano, foi uma coisa totalmente absurda. E ele foi com as pessoas que estavam com ele também, que eram da circuncisão, como eu dei a aula para vocês aqui. A circuncisão fazia com que só os judeus poderiam receber a Jesus Cristo, porque Jesus era judeu. E ele foi levar Jesus para o que ele ia falar, o que ele ia dizer. Muitas vezes é assim, mas eu venho trazer uma palavra, não sei o que Deus tem, eu não sei o que você passou, eu não sei como é que você está, e nem eu sei o que eu estou falando, talvez eu vou atingir você. Porque Deus, amados, a palavra dele é viva e eficaz, é verdade. Né? Eu estava orando essa madrugada, pescando a Deus, batendo na porta do trono, Deus revela-te a mim, Senhor. Eu quero uma visão, eu quero uma revelação, porque tem pessoas que estão precisando, às vezes já estão cansados, sobrecarregados, e a tua palavra diz que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. E essa palavra tem que entrar no coração e fazer diferença na vida das pessoas. Como que vai fazer uma diferença na vida de um homem que é impuro? Era assim que Pedro estava indo para a casa dele, amados. A gente não entende isso, mas ali era muito difícil entender o que estava se passando. Por que Deus tinha aquele propósito de descer aquela nuvem, aquele lençol cheio de animais? Por que estava acontecendo naquela hora? E Lucas traz isso aqui de uma forma poderosa. E Pedro, amados, vai lá e vai ministrar a palavra de Deus. Qual é a palavra que ele ministra, amados? Aqui no versículo 26, Pedro levantou dizendo: erga-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Aleluia. Sabe o que Deus quer dizer para a gente? Todos vocês, por mais que pecamos, que fizemos coisa errada, Ele está dizendo: vinde a mim. Aleluia. Vinde a mim que eu tenho algo de novo para você. Amados, e quando ele chega naquela casa, ele começa a falar de uma forma que, para quebrar um jugo, para quebrar uma barreira que estava dentro dele. Isso estava dentro de Pedro. A primeira coisa que você tem que fazer são quebrar preconceitos que você tem dentro de você, que você diz que não vai fazer, que você não pode, que você não quer. Deus quer fazer com que nós possamos entender o propósito dele na nossa vida. O que mais Deus quer é salvar vidas, é tirar a vida das trevas e trazer para a luz, é fazer com que as pessoas se libertem desse jugo
pesado, deste mundo tenebroso, dessas coisas que o mundo tenta imprimir na nossa vida e tenta forjar o nosso caráter. Mas Deus tem algo de novo para você todos os dias, para mudar toda e qualquer situação que tenta infringir a sua personalidade, a sua pessoa. Ele é Deus, Ele é Senhor da vida. Mas quantas situações, tem hora que eu fico com vontade de desistir, né? Eu não tenho vontade de desistir. Eu vejo tantas coisas, eu ouço tantas coisas. Aí Deus me deu até um texto, né? Eu vou ler para vocês aqui. Essa madrugada. Em 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou pegar aqui no outro celular. 2 Coríntios capítulo 12. Uma palavra dura que veio do caminho. E eu fiquei assim. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e assim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. E de boa vontade, eu esqueci do versículo para vocês, no versículo 14, né? Agora o 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Se eu amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Por que Paulo falou isso, irmão? Paulo falou isso porque estava sofrendo muitas afrontas. Ele não queria ser pesado. Porque o ministro na palavra de Deus, como Pedro estava ministrando ali, ele não tinha que desobedecer a Deus. Não importa se aquelas pessoas com quem ele estava indo na casa poderiam ser tratados como imundos. Mas se Deus mandou, ele tem que ir. Se Deus mandou, eu vou. Porque o meu Senhor é Deus. Mas será que quanto mais eu amo, né, como diz aqui, se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Porque a perseguição é certa, as lutas são verdadeiras, as dificuldades vão surgir de tudo quanto é canto, porque vão tentar impedir, porque o agir de Deus, o mundo não quer, as lutas ninguém quer. Mas quando você é chamado para uma casa e você vai e leva essa palavra, é porque esta casa, ela precisa da palavra de Deus. Porque as pessoas que estão na casa vão precisar ouvir a voz de Deus. Por isso que o evangelho do princípio ele não foi feito nas igrejas. Ele foi feito nas casas. Ele foi para as casas. Porque aqui é um lugar onde uma pessoa dorme, descansa, chora, joga todas as suas coisas. E aqui é que Deus quer fazer com que as coisas mudem. Para que quando você entrar aqui, você sabe que aqui tem os anjos do Senhor. Aqui tem o poder de Deus. Amém. Amados, por isso que Cornélio não foi atrás de Pedro. Presta bem atenção, Cornélio não foi atrás de Pedro. Foi Pedro que foi atrás de Cornélio. Foi Pedro que foi na casa de Cornélio. O mensageiro. A herança é dos pais e dos filhos. Isso me chamou a atenção de uma tal forma. Que quando o John Hélio estava lendo, eu trouxe até os livros desse tempo do carro do John Hélio. John Hélio, quando foi proibido de pregar na igreja, ele disse, sabe o quê? O mundo é a minha paróquia. Onde eu fui, onde eu colocar a planta dos meus pés, ali vai ser a palavra.
E teve uma das igrejas, ou seja, uma que chamava de sociedade, que se reunia em determinados lugares, estava com um problema na cidade de Bristol, lá na Inglaterra. E de repente ele falou, como é que eu vou resolver? E teve o capitão Freud, que era uma pessoa que era um servo de Deus, que não era pastor, não era sacerdote, não era preparado. Ele falou assim, olha, eu sugiro que a gente separe aquela sociedade em grupos de 12. Está no livrinho que eu trouxe lá de 1944, ele está dentro do meu carro. Separe em grupo de 12. Porque esses grupos de 12 eu vou chamar um guia de classe, uma pessoa mais responsável, de caráter, que vai conduzir essa classe. E nessa condução, essas 12 pessoas, é mais fácil desse líder reportar para o pastor, para John Wesley, o que o problema estava acontecendo. Amados, aquilo ali se tornou a ferramenta para se descobrir os problemas maiores que estavam dentro das pessoas, nas casas das pessoas. Não, amados? Foi uma revolução, foi uma coisa que mudou completamente. A Inglaterra foi abalada por essa estrutura, por essa ferramenta de ir na casa e ministrar a palavra de Deus. Porque aqui, amados, nós não estamos num lugar preparado, num templo. Não, aqui é um lugar onde o ser humano vive. A palavra de Deus, ela quer onde você está, onde você vive. Ela quer fazer com que o amor de Cristo habite em você e habite onde você está. Faça a diferença na sua vida de uma forma plena e poderosa. E nós, na igreja, estamos querendo ensinar. Como eu falei, essa semana eu fui levado a 2 lugares. Um foi na casa da Odia. Pastor, por isso você chamou o dia? Ele falou, não tem nada a ver. Eu nem pensava em falar desse testemunho aqui. Uma pessoa chegou na casa dela e ela acolheu uma pessoa. Uma pessoa que a filha rejeitou ela. A filha rejeitou a mãe. A mãe foi procurar a filha no hospital porque ela com câncer. A filha falou assim, eu não quero te ver. Ela não tinha para onde ir. Essa menina que já viu. Que talvez na igreja não aparenta muito, mas ela acolheu ela no coração. Não abriu a casa dela, ela abriu o coração dela. Eu estive lá. E nós estamos fazendo um trabalho dentro da casa dela para tirar uma enfermidade daquele corpo. E Deus já está tirando. Não por causa do pastor, não. Causa de Deus e do coração que se abriu. É mesmo. O nome dela é Aledir. Aledir. Depois eu saí dali. Eu fui tocado para ir numa outra casa. Eu fui na casa da dona Nair, que também está passando por momentos difíceis. Fui recebido com o maior carinho, com o maior amor. Não são pessoas imundas. São pessoas que precisam da palavra, da verdade. E sabe quem tem essa palavra? É você. Mas a gente se preocupa com tanta coisa. A gente esquece que temos um tesouro dentro de nós. E às vezes precisa descer um lençol com animais imundos para dizer, mas está vendo que isso aqui não é imundo não. Isso aqui é o que você tem que fazer. Eu estou chamando isso aqui de marco na nossa igreja. É um marco. Eu falei para você. Deus tinha tocado no meu coração. Deus quer libertar a gente, amados. Deus quer dar um universo de coisas para você. E que isso não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Duas pessoas, 2 casas. Eu quero voltar lá nas 2 casas. Falei que vou voltar.
Mas o pastor não quer voltar sozinho, eu quero voltar com você. Amado, sabe o que acontece quando você faz uma coisa que Deus manda? Amém? Presta bem atenção. Tem pessoas que vão me impedir, por isso que eu falo que às vezes o amor de Deus está tudo que as coisas tentam impedir, mas porque pensam diferente, né? Porque Pedro, depois disso aqui, ele foi perseguido. Sabe por quem? Pelos crentes, pelas próprias pessoas da igreja. Ele foi lá, naquele local, e ministrou. Mas quem vai à frente de Pedro? Vamos abrir aqui no versículo de Atos, capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, que eram imundos, né, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E Pedro disse: será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Amados, Deus descortinou a glória dele naquele lugar. Quando Deus vem à frente, ele descortina, ele tira e abre as portas. Aleluia. Ele que vai fazer a obra, não sou eu, não é ninguém. Nós não somos para a glória, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. E aí, amados, continuando aqui, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Ou seja, permanecesse, que ele ficasse na casa de Cornélio por mais alguns dias, para poder ministrar ali, porque Cornélio não estava sozinho. Cornélio chamou os vizinhos, chamou todo mundo, e foi uma coisa tremenda que aconteceu ali. Eu quero, só para encerrar e orar com vocês, no capítulo 11, chegou ao conhecimento, versículo 1, dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Ou seja, Pedro começou a ser questionado por isso. A perseguição é séria. E eram cristãos que estavam fazendo isso com Pedro. Pedro teve que se defender. Então Pedro passou a fazer-lhes. Quando Pedro voltou, você entrou na casa. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão. Teve que explicar tudo isso para eles. Mesmo assim foi difícil que eles pudessem acreditar, porque quem não crê não pode ver a glória de Deus. Então, amados, o que Deus quer fazer com nós? Deus quer descortinar nossas vistas. Deus quer tirar esses escamas dos nossos olhos. Porque muitas vezes as coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, pode ter um impeditivo. E Deus quer fazer com que você seja liberto disso. Eu não sei onde está a tua dificuldade, a tua luta. Se é na vida financeira, mas com certeza Deus quer tratar de você. Se é na sua saúde,
Deus quer tratar de você na sua saúde. Se é alguma coisa dentro da família, porque tem alguma coisa que acontece. Quando eu vejo que alguma coisa dentro de casa está entrando indevidamente, tipo um animal peçonhento, ou um rato, uma barata, é sinal que tem alguma coisa que proporciona essas coisas entrarem. Então eu tenho que tomar providências. Eu não vou chegar e vou dizer que a culpa é de A, de B, de C, a culpa é minha. Eu tenho que tomar providências para mudar essa situação. Eu não posso brincar com a verdade de Deus. Deus quer descortinar tudo isso de dentro de mim para poder me libertar, para eu poder ver a glória de Deus. Essas pessoas que eram romanos, amados, estavam fazendo esmola, eram pessoas boas, eram pessoas bacanas, mas o que aconteceu? Eles iam para o céu? Não, eles não iam para o céu, porque só vai para o céu aquele que aceita Jesus Cristo. A pessoa pode ser boa, mas só existe um caminho, o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. Olha que Cornélio dava esmolas e Deus olhou e falou, mas esse homem tem um coração puro, mas ele precisa aceitar Jesus no seu coração. E Deus manda que ele envie uma pessoa lá em Jope para poder buscar Pedro para que essa palavra venha libertar ele. Deus está me enviando hoje aqui para desbloquear algumas coisas que estão bloqueadas na nossa vida. Coloque-se de pé nesse momento, mano. Vamos orar. Deus quer abrir o seu coração. Algumas áreas da nossa vida podem estar bloqueadas. Alguma enfermidade, às vezes, na tua alma. Às vezes você precisa perdoar uma pessoa e não consegue. Às vezes você precisa entender uma situação que não está entendendo e está te bloqueando. Às vezes você não quer ceder alguma coisa e tem que às vezes recuar, mas às vezes está lutando contra Deus. Eu quero que o Espírito Santo te revele nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder agora. Manifesta a tua glória, manifesta a ação do teu Espírito Santo na vida de cada um. Venha derramar o teu Espírito sobre cada um de nós, como foi derramado lá na casa de Cornélio, Pai. E que todos ali ficaram admirados, porque o Espírito Santo entrou e fez diferença na vida de todas aquelas pessoas. Só o Senhor pode fazer diferença na minha e na vida de cada um de nós. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Adore ao Senhor agora. Pois tua graça achou em mim morada e me acolheu, e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu, e me acolheu. E tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu entendi, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu entendi, sou filho. Sou filho. Sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve.
Aleluia, entrega teu coração a Deus. Fala com Ele, fala com Ele. Fala, Deus, tu me conheces desde quando eu era ainda substância dentro da barriga da minha mãe. Tu sabe todos os dias da minha vida, todas as lutas que eu tenho passado, as dificuldades, as fraquezas, e eu estou precisando de ajuda. Por favor, Senhor Deus, me visita agora. Senhor, visita com teu Espírito. Visita com teu Espírito, Pai. Tira, Senhor Deus, essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, Pai. Perdoa os pecados, ó Pai, que nós não entendíamos por que pecávamos contra Ti, Senhor. Mas Tu és o Deus que está operando maravilhas aqui hoje, eu sei, Pai. Tu está quebrando cadeias, ó Pai. Eu vejo que tem cadeias sendo quebradas, ó Pai. Por isso, Senhor, Teu jugo é suave, Teu fardo é leve, Senhor. Faça, Senhor Deus, com que sejam quebradas as cadeias, sejam tiradas as escamas dos olhos, ó Pai. E que nós reconhecemos que somos pecadores e falhos, ó Pai. E que precisamos da Tua misericórdia para poder mudar de vida, Pai. Joga por terra agora, Senhor Deus, tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, Senhor Deus. Nos aproxima de nós agora, Senhor Deus. Aproxima, Jesus, aproxima, Jesus. Opera o Teu milagre, Pai. Recanta churi, canta da baixara, balabaxaia, serecou, venem, mandanda, labalabalai. Fala, Deus, opera o Teu milagre, Jesus. Porque agindo Deus, ninguém vai impedir, não, nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Se há alguma enfermidade da alma, Ele vai tocar, Ele vai tirar, Ele vai curar. Oh, Jesus de Nazaré, Pai, em nome de Jesus. Às vezes parece que a vida terminou pra gente, mas não terminou, não. Por mais que aparenta ser, Pai. Por mais que aparenta, Pai, mas nós não vemos, nós não cremos pelo que vemos e o que sentimos. Nós cremos porque o Senhor, Deus, quer o melhor para a tua vida. Deus quer o melhor para mim e para a sua vida, para você não desistir. E tudo isso que tenta jogar contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Esse peso espiritual que você está carregando. Olha o sopro do Senhor, Ele faz. Sai, Senhor, sai, tira, Senhor, tira de nós, tira, Senhor. Tira esse peso, tira essa tristeza, tira essa dor, Pai. Não importa o que os outros pensem de você, importa o que o Senhor pensa de você. É Ele que resgatou você, é Ele que soprou vida sobre você, é Ele que tem a unção, é Ele que te levanta, mesmo que as coisas estão caindo do seu lado. Mas você, quem tem te sustentado, sou eu até hoje. Até hoje ajudou o Senhor. Eu tenho feito isso na tua vida. Eu quero você perto de mim, diz o Senhor. Oh, Jesus, opera o teu milagre, cura, Jesus. Se tem enfermidade no corpo, Senhor Deus, tira essa enfermidade do corpo, Pai. Tira essa tristeza no coração, Senhor Deus. Toca nessas vidas aqui para que eles sejam curados, para poder curar outras pessoas. Eles precisam ser curados porque eles serão instrumentos seus, Pai, para outras vidas que estão também doentes, precisando de ajuda, Pai. A tua igreja precisa de pessoas como essas que estão sendo curadas, ó Pai, para poder ir na casa de outras pessoas, ó Pai, e ali dizer que eu fui curado, eu fui tratado por Deus, eu recebi o consolo do Espírito Santo e eu posso tratar de outra pessoa. Porque eu sou separado para Ti, eu me entreguei a Ti, o Senhor cuidou de mim. Opera o Teu milagre, meu Deus, a Tua palavra é a verdade, Pai. Opera, Pai. Joga por terra agora, joga para fora toda tristeza, toda dor, toda mágoa, tudo aquilo que tenta te aprisionar, em nome de Jesus. Aleluia, não é apelido. Você não tem apelido, não. Ninguém pode marcar você com coisas ruins. Só quem marca você é o Espírito Santo e dizer que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Em tempo de guerra, nunca pares de adorar. Libera a paz.
profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Jesus, continua fazendo a tua obra, meu Deus. Opera o teu milagre, Jesus. Opera, Jesus. Visita cada vida aqui, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Amados, eu estava orando, estava ministrando na quinta-feira, e uma palavra saiu da minha boca. Eu sempre falo, sempre soube que a fé remove montanhas, mas a palavra de Deus diz, não diz que a fé remove, mas diz: se você dizer ao monte, mova-te daqui para ali, ele se moverá. Então essa fé tem que estar acompanhada de uma palavra sua. É de dentro de você que esse monte de problemas, de opressão, de tristeza vai sair de você. Quando você diz assim: fora tristeza, fora dor, fora mágoa, fora culpa. Eu não tenho culpa, Jesus já é culpado por você na cruz do Calvário. Tira essa culpa de cima de você. Declare isso: eu não tenho culpa, Jesus é o meu advogado. Você tem um advogado que ele vai falar com você, ele tira esse peso de dentro de você. Você tem que falar: sai de dentro de mim peso espiritual, sai acusação, sai dor, sai da minha alma, sai tristeza. Diga esse monte de problemas, de acusações: eu não recebo essas acusações, em nome de Jesus. Sai de dentro de mim, sai monte, sai montanha. Você tem que dizer ao monte, ele vai sair. Sai, repete comigo: sai, sai de dentro de mim tristeza, sai dor, sai ameaça, sai culpa, sai dor, sai doença, sai tristeza, sai acusação, em nome de Jesus. Oh, como você está mais leve agora. Deus está te tratando de você, da sua alma, do seu interior, amados. Aqueles romanos, amados, eles eram imundos, sujos, considerados pessoas peçonhentas, pessoas que não tinham nada. Mas a palavra de Deus entrou na casa dele, e eles receberam Deus, mas Deus dentro deles. Eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram curados, eles foram aceitos. Deus, quando te aceita, mas Deus não quer jogar pedra em você. Deixa queimar, 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 deixa queimar. eu tenho fogo cerrado Abre meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 queimando, tá queimando, tá deixa
Deixa queimar, deixa É o fogo de queimar. Deus está queimando. Deixa queimar, Está tirando deixa toda praga, toda maldição da sua vida está quebrada agora em nome de Jesus. Aleluia. Toda maldição seja quebrada. Quebra qualquer maldição em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Queria fazer mais. Teve uma visão, né? Mas não sei como eu vou falar isso. Uma pessoa. Eu acho que eu vou para o seu primeiro, que é complicado, pastor. Já saiu? Saiu assim, eu estou vendo ele, mas ele assim, Amém, tudo Jesus. cinza, tudo cinza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te falar, louvar mais um cântico. E vamos fazer o seguinte. Eu quero que você abrace uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Porque nós estamos com o fogo do Espírito Santo. Você está se sentindo bem. Mas Deus quer abraçar. Nós somos irmãos em Cristo. Sabe, às vezes que você vai abraçar, talvez você vai abraçar não essa pessoa, mas você vai abraçar uma pessoa que você precisa perdoar, precisa amar. Você não que vai jogar para outra pessoa não, tá? Mas nós vamos estar juntos nesse propósito. O Deus vai operar nesse abraço. É Jesus que vai estar te abraçando. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Você vai abraçar uma pessoa, qualquer um. Vai abraçar um ali, outro aqui. Mulher com mulher, homem com homem. Tá? Abraça. Então você está abraçando Jesus. Os seus braços é o melhor lugar. Recebe esse abraço de Jesus. Vem me Recebe esse abraço do Senhor. Em ti vou repousar nos teus braços. É o melhor lugar. Os teus braços. Jesus está te abraçando. É o melhor. Receba o abraço de Jesus. Receba o abraço de Jesus. Leva-me a vai nos separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços, é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar nos teus braços, é o melhor lugar. Amém, queridos, amém, amém. Tudo bem, queridos, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Deus quer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar agora por Carmen, né? Vamos orar pela moradora daqui, que habita aqui em nome de Jesus. Eu vou pedir uma pessoa para orar. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir a Luciene para estar orando aqui. Amém, Luciene? Aí, eu É o garotinho.
Meu neto. Teu neto. Ele foi queimado. Ele matou um rapaz. Ele tem 18 anos de idade. Ele estava roubando, ele estava matando, ele estava fazendo miséria.